Entrevista Flash Score. Hoje connosco está o técnico do Botafogo, Renato Paiva. Renato, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. 7 vitórias nos últimos 10 jogos, depois de um início com dificuldades naturais. Como é que explica este momento do Botafogo, Renato? Bom dia, Ricardo. Obrigado à Flash Score pela oportunidade para falarmos um bocadinho de futebol e da atualidade. Eu acho que é o normal de quando se dá tempo a um trabalho que começou da forma que começou, com alguma turbulência e que necessitava, obviamente, do encaixe entre um elenco com algumas contratações que acabavam de chegar ao Botafogo, um treinador que chegava também de novo. Havia ali um cortar de um ciclo, parcialmente com a saída de 14, 15 jogadores do Botafogo que jogou a temporada passada, como saída de um treinador. Então, tudo isto leva a que as coisas tivessem começado um bocadinho lentas, mas eu também não via outra forma e também não sei trabalhar de outra forma, tendo a benesse, que é rara no Brasil, tendo a benesse de podermos, quando nós chegámos, ter um mês de pré-temporada, de pré-época, para trabalharmos com a equipa e passarmos aquilo que são na generalidade as nossas ideias e que queríamos para a equipa. Obviamente eu disse e fui claro que não ia mudar muita coisa, porque estava muita coisa bem feita, mas aquilo que nós queríamos acrescentar levaria o seu tempo e não só dentro do campo, levaria o seu tempo uma identificação pessoal e profissional do grupo connosco, e corpo técnico, do corpo técnico com o grupo, do corpo técnico com o clube, do staff e do clube com o corpo técnico, enfim, várias sinergias que precisavam e precisam de tempo. Portanto, tivemos esse mês e a partir daí começámos até relativamente bem, com muito bom jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras, mas depois a temporada foi-se dividindo em dois parâmetros. O parâmetro casa, jogar em casa no Nilton Santos, e o parâmetro jogar fora. E isso tem sido o divisor de águas para justificar a nossa classificação um pouco mais baixa na Série A do Brasileirão, a nossa dificuldade de classificar na Libertadores e deixar a classificação para o último jogo, essencialmente com peso nos jogos fora. Ou seja, como é sabido, nós fora empatámos com o Palmeiras e depois temos derrotas para a Série A, e tínhamos derrotas na Argentina e no Chile, ganhando na Venezuela somente. E isso marcou um pouco o nosso começo. Conseguimos recuperar, conseguimos quer nas provas a eliminar, Libertadores e Copa do Brasil, seguir em frente, mesmo com essas derrotas fora. Lembro a derrota com o Capital também no segundo jogo para a Copa do Brasil, depois temos ganho 4-0 em casa. Mas de facto na Série A, que é uma prova de regularidade, levou-nos para baixo na tabela classificativa, e ontem com o Santos nós conseguimos a primeira vitória. Relembro, no entanto, que dentro do negativo todas as derrotas foram por 1-0, todas as derrotas foram em jogos divididos, em que ninguém passou por cima do Botafogo. Foram derrotas em detalhes, muito pontuais, em detalhes para mim de eficácia. Nas oportunidades que nós tivemos não fizemos golo, poucas, e o adversário nas poucas que teve fez golo. E depois em casa nós equilibramos a época, e em casa temos de facto só vitórias, com exceção para o jogo do São Paulo, que até é um jogo que, na minha opinião, fizemos o suficiente para ganhar, mas aí sim temos sido de facto irrepreensíveis, com muito bons números, com muito boas exibições, e isso levou-nos a classificar no último jogo, porque fizemos as 3 vitórias na Libertadores no último jogo com a Universidade do Chile,
ganhar 4-0 ao Capital em casa para a Copa e no campeonato depois ter só vitórias e esse empate com o São Paulo que nos levou a subir de certa forma na classificação. Isto em termos gerais, em termos globais, é uma avaliação que me parece que é factual. Depois há aquilo que eu sempre soube fazer por onde passei, desde que me dessem tempo para trabalhar. Já disse isto numa entrevista esta semana, mais difícil no Brasil porque não conseguimos treinar, praticamente a partir de um certo e determinado momento só jogamos, não treinamos, que é desenvolver talento e desenvolver os jogadores com quem trabalhamos. E hoje em dia, praticamente todos os jogadores que jogam com regularidade na nossa equipa estão melhores. Estão muito melhores, com números, isto é facto, com números de golos, com números de assistências, com números de cortes, com números de passos corretos, enfim, se quisermos ir às estatísticas, isso parece-me claro, e esse potenciar de individualidades, que é algo que os clubes também precisam para os seus ativos, acaba por, dentro de um coletivo que eu acho que também gosto de trabalhar e trabalho muito bem e priorizo, sempre e quando, repito, treinamos, se não é através do vídeo e de reuniões individuais, esse coletivo acaba por melhorar com a potencialização desses valores individuais. Acho que o balanço da época é um bocadinho até agora este, parece-me positivo, pela forma como atribulada como começou, parece-me positivo, longe de ser o ideal, porque queríamos em especial estar mais acima na tabela classificativa do Campeonato Brasileiro. Só dando um ligeiro passo atrás, como é que se explica essa diferença de rendimento tão grande em casa e fora? Será uma coisa de mentalidade? É a abordagem que tem que ser necessariamente diferente e ainda não encaixou? Pontualmente algumas baixas, não é? De jogadores que em momentos cruciais acabam por ditar um ou outro resultado, mas é o quê? Não é? Imagino que o adepto se pergunte muito o que é, não é? Como é que se explica, porque o registro em casa é absolutamente exemplar, mas realmente fora deixa muito a desejar, tirando a vitória de ontem por 1-0, ainda por cima muito poucos golos, o que é uma tendência que em casa não se verifica. Essa é a pergunta de $1 milhão e o treinador, por ser treinador de uma equipa, nem sempre tem as respostas todas para tudo, senão seria tudo um mundo ideal. Estamos em cima disso há muito tempo, estamos a tentar perceber isso. Olha, Ricardo, não vou pelas baixas, era fácil ir por aí, mas nós também temos tido muitas baixas em casa e conseguimos encontrar soluções e ganhar os jogos. Eu relembro, por exemplo, com o Flamengo, outro empate que tivemos, até jogando bem, e para mim, se calhar, até jogando ou tendo as melhores condições e oportunidades para ganhar o jogo. Também tivemos aí baixas importantes e encontramos o Haaland de solução. Enfim, nós fomos sendo uns solucionadores e esse é que é o grande trabalho do treinador, como eu sempre digo, em vez de chorar nos problemas, encontrar soluções, e nós temos, de facto, nessas baixas, encontrado soluções e dado respostas muito interessantes. Portanto, eu não ia por aí, não é de facto essa a justificação. Agora, como dizes, se é um sentimento dos jogadores de pertença quando joga no Nilton Santos e tem uma torcida absolutamente fantástica por trás, como 12º jogador, como tem sido sempre, fantástico. Este jogo com a Universidade do Chile foi um momento de comunhão entre torcida e equipa absolutamente extraordinário e decisivo em função das peripécias do jogo, ao ficarmos com 10 jogadores aos 27 minutos. Mas é de facto algo que nós estamos a tentar perceber, se é um impacto psicológico disso que leva ao jogador a sentir essa falta, quer do sintético, do gramado sintético, quer da falta da torcida. Eu ia-te dizer, o jogo de ontem do Santos ainda torna isto mais confuso, porque nós jogámos melhor, que em muitos jogos fora jogámos melhor do que ontem no jogo com o Santos, e ontem ganhamos, e nesses jogos perdemos. E isto de facto é magia. É magia, e o encanto do futebol é exatamente isto.
Ontem perguntavam-me se jogar com um a mais foi fundamental para ganharmos, e eu viajo até terça-feira e dizer jogámos com um a menos e ganhámos também. Portanto, não há lógica no futebol quando nós queremos encontrar essa lógica. É difícil. Obviamente há lógica muitas vezes, mas há outras vezes a prática contraria muito a teoria. Eu iria por, recordo-me, detalhes, e os detalhes que eu dizia sempre aos jogadores quando perdíamos: detalhes significa que não estamos muito longe de dar a volta ao chip, de virar a chave, como se diz no Brasil, porque eram jogos em, como eu disse, a equipa adversária não nos massacrava, não tinha oportunidades em volume, nós também não tínhamos, mas tínhamos boas, eles tinham boas, poucas mas boas, e eles faziam golo e nós não fazíamos. Relembro, o Bragantino, uma derrota, sofremos o golo logo no início, depois o Igor Jesus tem uma bola que bate no poste, anda em cima da linha e sai. Relembro que o Estudiantes, aos 2 minutos, o Arthur tem assim que o jogo começa, uma cabeçada na pequena área que sai por cima, que se entra, o Estudiantes vinha de 6 jogos sem ganhar, uma pressão muito grande sobre o treinador, e uma derrota na Libertadores em casa com a Universidade do Chile, poderia virar o jogo muito a nosso favor. Depois o Savarino, já a perdermos 1-0, tem aquela bola que bate na trave, vem ao chão em cima da linha e sai. Enfim, há detalhes de eficácia que nos penalizam e que beneficiaram em questões de resultado os nossos adversários. Ontem, de facto, foi ao contrário. O Santos teve as melhores oportunidades, teve menos bola, mas teve as melhores oportunidades. Tem uma bola na trave, o John faz 2 grandes defesas. Nesses detalhes o Santos não conseguiu ser eficaz, e nós, nas poucas que criámos, acabámos por ser eficazes e ganhar o jogo. Portanto, há aqui algo que nos faz continuar a pensar e a olhar, que tem a ver com a melhora da equipa. A equipa tem que melhorar, e depois o não ganhar, e como dizes bem, não marcar golos, pode gerar aqui uma bola de neve, que eu nunca falei aos jogadores sobre isto, a não ser ontem, porque fiz como motivação, não só os 9 jogos seguidos e os 13 anos que não se ganhava na Vila Belmiro, na palestra, como também o facto de nós, pela primeira vez desde que começámos, eu tocar nesse, porque não queria gerar um fantasma, um elefante dentro da sala, sabendo que ele existe, que era não ganharmos fora e nem sequer fazermos um golo. Mas eu ontem, percebendo o momento do grupo de resiliência, decidi não, vou tocar nestes 2 pontos para motivar os jogadores e para pôr ali uma cereja para eles irem atrás, e de facto acabou por funcionar. Voltando a essa questão da mentalidade, ou entrando até mais nela, as primeiras entrevistas dos jogadores sobre o trabalho do Renato visavam o espírito competitivo e a mentalidade. Era um grupo que, na verdade, tinha vencido 2 coisas muito importantes na época anterior, mas nesta época já tinha perdido coisas importantes também. Então não era um grupo que tinha apenas a mentalidade vencedora, e um grupo do qual tinham saído muitos jogadores que tinham sido também decisivos, sobretudo segundas linhas, nessa vitória. Mas a minha pergunta é: foi essa a parte mental, o recuperar o espírito competitivo? Porque muitos jogadores disseram isso, Igor Jesus, Bastos, falaram muito disso, o Barbosa também falou disso, que a primeira coisa que o Renato tinha trazido de volta, e a comissão técnica, era os jogadores acreditarem neles. Parece mentira, não é? Um time que ganha a Série A e a Libertadores precisa de ver o espírito resgatado. Parece que a conta não fecha, mas ela fecha talvez por causa dessas derrotas. Foi esse o principal desafio, o primeiro grande desafio? Também. E o mental para mim é muito importante, porque todo o ser humano funciona através do seu cérebro, e é o seu cérebro que dá indicações para o resto do corpo. E de facto, para mim, o mental era fundamental. Tínhamos aqui 2 desafios. O primeiro, entrar naquele contexto de que é muito difícil fazer o que eles fizeram, ganhar uma Libertadores e uma Série A ao mesmo tempo, tanto que só o Palmeiras e o Santos de Pelé conseguiram fazer isso. Só 3 equipas na história do futebol brasileiro conseguiram fazer isso.
mas de facto é muito difícil conseguir isso, mas é mais difícil manter isso. E o desafio era esse. Às vezes nós temos grupos que chegam a estas conquistas de tão difíceis e raras que são, o grupo fica com uma sensação inconsciente de dever cumprido, de ok, agora já conseguimos. E o ok, agora já conseguimos, tem que mudar para o ok, já que conseguimos, vamos querer mais e conseguir mais vezes. Portanto, na minha apresentação aos jogadores, eu fiz questão de as duas taças estarem presentes na sala, a de Libertadores e a de Série A, e disse-lhes que eu não ia tocar em nenhum momento nas taças, porque não eram conquistas minhas, mas que eu queria muito conquistá-las também, e queria que os jogadores olhassem para elas, e a pergunta que eu fiz foi: ninguém vos ofereceu estas taças, ninguém vos deu de presente, ninguém chegou aqui e tomem que é vosso por direito. Não, vocês conquistaram-nas por mérito, por muito trabalho, por muita dedicação, por muito profissionalismo, passando por momentos difíceis e de grande resiliência. São conquistas vossas. E perguntei-lhes o que é que eles sentiram no momento das conquistas dessas taças. E de facto as respostas foram todas a roçar o êxtase, não é? E eu disse: então vamos continuar a tentar procurar o êxtase, porque vocês no ano anterior tinham percebido o que era perder praticamente tudo. Vocês são um grupo que perceberam, foram do inferno ao céu no espaço de um ano, e isso permite que vocês joguem com esse cocktail de emoções e digam: não, eu não quero isto, sim, eu quero isto, então se quero isto tenho que trabalhar muito para voltar a ter. Este era o primeiro desafio, dar continuidade, querer mais e não comodidade em relação ao que se ganhou. Tivemos uma vantagem, uma triste vantagem, obviamente, naquilo que é a realidade de Botafogo, que foi chegar ao clube num momento de muitas derrotas. Não só no estadual, mas em especial nas Supercopas, a brasileira e a sul-americana. Foram duas pancadas fortes, e nós, através disso, fazer força e dizer: perdemos isto, mas temos que ir atrás porque não pode ser. Nós temos que voltar a ganhar, e vocês voltaram agora a sentir o sabor da derrota. Vamos atrás à procura disso. Esse foi de facto o primeiro passo, e foi o mental, que é aquele que eu priorizo sempre. Alguém bem mentalmente performa muito melhor do que alguém que tenha problemas mentais ou emocionais. E depois o segundo, não há como esconder, colar peças de um elenco, porque fala-se muito do Almada e do Luís Henrique, da saída do Almada e do Luís Henrique, porque tinham de facto um peso muito grande no 11 que o Arthur normalmente escalava, no 11 titular. Mas convém não esquecer que saíram 14 jogadores, e que, se olharmos para trás para o banco de suplentes que o Arthur tinha, tínhamos jogadores como Júnior Santos, decisivo em vários jogos e fundamental, acho que até o melhor marcador da equipa na Libertadores. Júnior Santos, tínhamos um Adrielson, tínhamos um Eduardo, que agora faz golos no Cruzeiro, tínhamos um Tchetché, que é a peça fundamental no Vasco da Gama, tínhamos um Tiquinho Soares, que foi fundamental aqui no Botafogo, e portanto tínhamos, entre outros, um banco e uma reserva que, quando estes jogadores entravam, o peso da equipa se mantinha e a equipa continuava a jogar com qualidade e quantidade. Com a saída deles, e isto fazia um grupo, não é? Porque não é só a saída dos jogadores. A saída dos jogadores sente-se a nível individual e coletivo, mas é a saída dos jogadores que estão num grupo há algum tempo e que foram determinantes nessas duas conquistas e nessa temporada. Ao vir jogadores novos, aí é como eu digo, o segundo passo foi colar peças em questões técnico-táticas. O treino em juntar, e em que o Arthur perceba quem é o Igor, quem é o Gregor, quem é o Marlon, que o Jair perceba quem é o Barbosa, quem é o Gregor, quem é o Marlon, quem é o Vitinho, quem é o Teles. Portanto, toda esta gente conhecer-se fora e dentro do campo, e as outras contratações, exatamente a mesma forma.
Isto leva tempo, leva trabalho, os jogadores têm que se adaptar. O Arthur começou por formar há uns quantos jogos atrás, em relação às nossas expectativas, custou-lhe. O Jair e o David Ricardo, em função das lesões do Bastos e do Barbosa, foram lançados e cresceram à pressa, pela qualidade que têm. E, portanto, o Santi, com uma lesão, com um crescimento um bocadinho e uma adaptação de um campeonato completamente diferente do que é a MLS para aqui, também lhe custou por causa do tema das lesões, entre outros. Portanto, tudo isto é um cocktail de coisas que leva ao seu tempo e que explica muito do que foi um início com altos e baixos, um início de certa forma atribulado, e que agora as coisas estão-se alinhando, apesar de que cada vez que tens ali um bom jogo, a seguir vem, eu lembro uma lesão, eu lembro o jogo com o Fluminense, foi onde nós encontramos ali um 11 base e uma forma de jogar, e a partir daí veio a lesão do Savarini, depois veio a lesão do Mastriani, depois veio a lesão do Cuiabano, e agora veio a lesão do Igor, e portanto, e andamos nisto. Depois veio a lesão do Bastos desde o início, porque uma dupla de zagueiros, Bastos e Barbosa, foram pilares das conquistas do ano passado. Depois veio a lesão do Barbosa. Enfim, aqui sempre este caminhar e encontrar soluções, que também atrasou um bocadinho esse processo de evolução da equipa. Já referiu aí o nome dele, vou perguntar-lhe diretamente, porque é um jogador que gerou muita expectativa na torcida. O que é que se passa com Santi Rodrigues? O que é que se passa com Santiago Rodrigues? Sim, é um bocadinho isso. Era uma das figuras proeminentes do New York City, e era, para mim, o jogador mais destacado e mais importante. Aliás, os seus números eram claros no New York City. Chega a uma realidade onde há muito jogador importante aqui, e ele tem que saber viver com isso, e sabe, mas é mais um. E depois vem de um campeonato completamente diferente daquilo que é o campeonato brasileiro. E a adaptação, de facto, no início custou-lhe um pouco. E quando nós estávamos já a ultrapassar e a potenciar essa adaptação, vem uma lesão que o retirou praticamente um mês e tal de competição. E ele agora está a regressar aos poucos. Regressa à adaptação e regressa à equipa. São duas coisas diferentes, e nós temos que aos poucos ir-lhe dando minutos, para que a lesão não volte a aparecer, e para que ele ganhe forma desportiva, que é aquela forma que eu chamo técnico-tática, de saber jogar com a equipa, e forma física, que tu perdes sempre que paras. É tão simples quanto isto. O campeonato vai parar agora um mês por causa do campeonato da Copa do Mundo de Clubes. Acredita, Renato, que Santi pode ser um dos grandes reforços para essa segunda fase do campeonato do Brasileiro? Não, sem dúvida, não se lesionando, e obviamente caminhando sem lesões, treinando agora estes momentos que temos para treinar. É um jogador que nós obviamente vamos utilizar com regularidade na Copa, no Mundial de Clubes, isso não há dúvida nenhuma, porque é uma contratação do clube, em que o clube gera muitas expectativas. Dizem que o Almada, quando chegou, também não foi logo, ou o Luís Henrique, não foi logo aquele resultado imediato. Portanto, eu acredito que o talento está lá, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Os números que ele fez são difíceis de fazer em qualquer campeonato. O talento está lá, e portanto, estando lá o talento, isso é o que menos me preocupa. Outro jogador que diz muito à massa associativa do Botafogo e que não se vê há muito, aliás, esta época não se viu, foi Bastos. O que é que nos pode dizer da situação do zagueiro? Sim, o Bastos tem ali um problema, uma lesão no joelho, que podia ser feita corrigida através de cirurgia, ou através de um acompanhamento mais progressivo, e um tratamento mais conservador. Optou-se por isso, e o Bastos está neste momento numa fase final da recuperação. Vai viajar connosco para os Estados Unidos, vai começar a tocar com bola já nos Estados Unidos, e possivelmente poderá ter os seus primeiros minutos também nos Estados Unidos. Portanto, é alguém que também já está a bater à porta da equipa e em fase final de recuperação. Nos Estados Unidos, será a despedida de Igor Jesus, Cuiabano e Jair, ou não? Olha, Ricardo, eu vou-te ser sincero, o clube não me disse nada em questões oficiais.
Não me surpreende absolutamente nada que haja propostas para esses jogadores. Eu acho que inclusive a colocação, aquilo que eu dizia, desenvolver talento da nossa parte, a colocação do Cuiabá na extremo, é decisiva para que ele tenha estes números e possa aguçar o apetite de quem quer comprar. O Jair foi aquele crescimento à pressa, como eu já disse, e é um jogador de seleções jovens do Brasil, portanto que tem muita qualidade. O clube ainda não me confirmou nada. Obviamente disse-me que havia propostas, mas não me confirmou nada. Portanto, eu estar-te aqui a dizer sim, vão sair e amanhã não vão, eu vou-te enganar e não quero. É isso. Há propostas para os três, houve propostas não, há concretas. propostas, sim. Pelo menos havia sondagens. Há questão de, sensivelmente, uns 3 semanas atrás havia sondagens, perguntas por eles. Não está aqui o Alessandro nem o Leonardo. Eles devem gostar imensamente de trabalhar comigo num aspecto, pelo menos. Acho que é mais, mas num aspecto, pelo menos, é que eu não estou constantemente a bater à porta a perguntar por jogadores. Não estou. Quando eles saem, eu recebo a notícia normal. Isto é a vida do treinador, tem de estar sempre preparado. Como eu dizia ontem na coletiva, só há aí se calhar 3, 4 treinadores no mundo que não são vendedores. São vendedores se quiserem. Se não quiserem, não são. Todo o resto dos treinadores vivem realidades em que, obviamente, vendem talento. Não há como outra forma de ver isso. Botafogo não escapa a essa realidade. Mas tendo estas propostas, eu não vou lá bater à porta a perguntar por jogadores, sabendo que isso pode acontecer a qualquer momento e também sabendo e confiando neles na reposição se houver saídas, porque o scouting do Botafogo é muito bom, já o provou várias vezes, portanto eu tenho plena confiança. Já me fizeram, é verdade, perguntas sobre algumas posições, mas são eles sempre que vêm ter comigo, porque o meu trabalho aqui é de facto fazer uma equipa de futebol jogar, performar, ganhar, que é isso que a torcida do Botafogo quer, não antecipar problemas, não me preocupar, como diz a palavra, pré-ocupar. Eu tenho uma ocupação diária suficiente para pré-ocupar-me antes do tempo, então vou esperar que as coisas aconteçam. Quando as coisas acontecerem, eu tenho a certeza, se acontecerem, tenho a certeza absoluta que as reposições vão ser boas, porque os nomes que me têm apresentado e que eu também tenho sugerido são nomes de grande qualidade e com capacidade para melhorar bastante o Botafogo. Nesses nomes está... Não me vais perguntar os nomes, porque eu não vou dizer. eu vou perguntar se Montoro é um desses nomes. O Montoro é um dos grandes destaques do campeonato argentino. É um jogador, tem 18 anos, é preciso termos atenção a isso, só que tem os 18 anos onde ele já na equipa principal do Vélez era uma das figuras, e uma das figuras, obviamente, juntamente com o Mastantuono, o jogador do River, se calhar as duas maiores joias em termos de relação qualidade e idade que o futebol argentino tem neste momento. Portanto, vamos ver. Mesmo que Igor Jesus, por exemplo, não saísse, lá está, foram muitas segundas linhas que saíram. Então a expectativa era, naturalmente, que cheguem outros jogadores. Nessa lista, a procura é mais por jogadores de fora, que já estão cá, que conhecem, que você conhece? Todos. E não estou a fugir à pergunta. Todos, exatamente todos. Campeonato Brasileiro a Série A é, para mim, a liga mais difícil do mundo, por tudo. E tem uma qualidade infindável de individualidades em questões de jogadores aos quais nós podemos olhar. Pois o mercado exterior há sempre oportunidades de negócio e de trazer jogadores com trajetórias importantes e que possam de facto ajudar muito a projetar o Botafogo e a projetar o futebol brasileiro. Estamos nesse caminho e não tem que ser necessariamente jogadores com mais de 30 e muitos anos que vêm para aqui acabar a carreira, longe disso. Estamos a ver oportunidades de negócio. Hoje em dia, Botafogo é uma equipa que os jogadores querem jogar,
querem jogar porque é o campeão da Libertadores, querem jogar porque é o campeão da Série A e querem jogar porque também vai haver o Mundial de Clubes. Nós temos que aproveitar isso e estou muito confiante de que vão chegar jogadores que vão elevar bastante o patamar de qualidade do Botafogo. Mas depois também você vai ter pouco tempo de treino, que é o que você mais gosta no futebol, para poder treinar com esses jogadores, não é? O ideal seria que já tivessem chegado agora por esta altura para já estar a trabalhar. Sim, o ideal seria isso. Se chegarem antes do Mundial de Clubes, nós vamos ter ali espaços de 4 dias entre os jogos que permitem que nós façamos alguma coisa. E depois do Mundial de Clubes, eu gostaria imenso de ir à final, mas se não formos à final, o primeiro jogo é com o Vasco dia 13, e possivelmente não indo à final teremos ali um tempo para treinar e depois olhar também para as características de jogadores que entendem o jogo, que têm uma trajetória importante, que entendem o jogo e que, se são jogadores com essa experiência e com esse entendimento do jogo, a inserção num grupo em questões de ideias técnico-táticas é muito mais fácil. Eu chamo, por exemplo, a atenção para o Alain, que nós vimos utilizando em posições até diferentes da posição de raiz dele, onde ele jogou mais tempo, e o Alain performa com uma qualidade extraordinária. Porquê? Porque fora da sua posição ele entende o jogo, entende o que deve fazer, entende onde, quando e como deve pisar o terreno, e isso é um tipo de jogadores que a nós nos interessa muito também. Naquela lógica de o Botafogo ser realmente um clube atrativo neste momento, com a Copa do Mundo de Clubes a funcionar como um atrativo extra, eu não lhe vou perguntar porque já sei que não sabe se Cristiano Ronaldo vem ou não, mas a verdade é que se tem falado muito nele, não é? Se tem falado constantemente, parece que aqueceu, depois parece que arrefeceu, e esta semana parece que voltou a aquecer esse interesse ou essa aproximação, com várias notícias a darem conta até de uma eventual participação societária na Eagle. Bom, pormenores desses à parte, falar de alguém como Cristiano Ronaldo, colocá-lo no universo do Botafogo, isso mexe lá dentro com o grupo, não? Vocês conversam uns entre os outros, seria realmente benéfico para o Botafogo? Qual é a sua opinião? Eu não quero pôr água fria na fervura, mas eu acho que isso não vai acontecer, sinceramente. Agora, é óbvio que um jogador deste peso, desta dimensão, seria um orgulho para os colegas tê-lo ao seu lado no vestiário, seria um orgulho para a equipa técnica e staff trabalhar com um jogador dessa dimensão, ainda mais porque o Cristiano Ronaldo é um jogador de enorme dimensão em todas as facetas, com quem as pessoas gostam muito de trabalhar, porque é conhecido o seu histórico de dedicação ao trabalho, de nutrição, de pré-treino, de pós-treino, de sono, de tudo isto. E esse é aquele jogador que nós queremos sempre ter e trabalhar, para além das suas características técnico-táticas, não é? Olhando para um Botafogo que cria muitas situações de finalização, quase sempre, ter um finalizador como o Cristiano Ronaldo dentro da área seria fantástico. Agora, eu não me vou iludir, nem vou iludir as pessoas, acho que é praticamente impossível que ele venha, não deixando, obviamente, a notícia de mexer connosco e de ser algo que nós gostaríamos imenso, como é óbvio. Vamos então entrar na Copa do Mundo de Clubes. É vantajoso para o Botafogo, tendo calhado no grupo que calhou, com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, fazer o primeiro jogo contra a equipa teoricamente mais fraca? Se olharmos para a teoria, e a teoria está constantemente a ser contrariada pela prática, o cemitério está cheio de favoritos, e o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Sim, acho que sim. Começar com aqueles que na teoria são os que vão competir por um segundo lugar, digo eu, se é que podemos dizer isso, ajuda-nos a começar com uma vitória e olhar para os próximos jogos com essa vantagem, sabendo que Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid irão jogar e que ou há um que não vai ganhar ou os dois não vão ganhar. Isso pode trazer uma vantagem, de facto, que eu acho que pode ser mínima, mas é uma vantagem, não há como. Mas se calhar o Seattle Sounders, olhando para o grupo, também está a pensar o mesmo do jogo connosco. Então essa vantagem pode acontecer, pode ser importante, mas não acho que seja decisiva.
E perguntar-lhe isso mesmo, o facto de o Paris Saint-Germain não volta a jogar antes do início do torneio, não é? Depois da final da Liga dos Campeões, a não ser contra o Atlético. Também acaba por ser benéfico que esse primeiro jogo deles, pós 5-0 ao Inter de Milão, seja com o Atlético Madrid e não com vocês? Eu não sei se será benéfico ou não. Nós temos duas formas de olhar para o copo. Pode ser eles olhando e dizendo nós, Paris Saint-Germain e Atlético Madrid, vemos-nos como favoritos no grupo, então os nossos sinais de alarme e de atenção estão no máximo para esse jogo, e a final da Liga dos Campeões já foi. Ou então olhar naquela de ganhámos a Champions e estamos com o balão a vazar e férias e tudo mais, e encontramos um Atlético de Madrid que nunca brinca em serviço, entre aspas, e de facto pode surpreender o Paris Saint-Germain. Agora é como tu queiras ver o copo. Não fazemos futurologia, não faço ideia. E o que eu sei é que eu acho que todas as equipas que vão entrar nesta competição vão entrar para ganhar. Vão entrar na sua máxima força. Ninguém vai olhar para esta competição. Eu não estava no sentido é porque vindo dos 5-0 é mais, talvez seja um bocadinho mais assustador, entre aspas, não é? Do que se depois eles perderem ali 1-0 ou 2-0 com o Atlético de Madrid, se calhar já quebra um pouco essa aura de imbatibilidade, não é? Claro. Por isso eu digo, eles podem estar ou a dormir nesses 5-0 e ok, ou então podem dizer, calma, 5-0, mas é o Atlético de Madrid. Eu acho que se o jogo fosse com o Botafogo ou com o Seattle Sounders, se calhar eles relevavam um bocadinho mais e ainda vinham se calhar um bocadinho em espírito de festa. Se é que o Luís Henrique deixa que isso aconteça, de facto, não acredito muito. E como te dizia, todas as equipas que vão entrar nesta competição vão entrar para ganhar. Agora, há outra forma de ver outra vez a competição, que é os europeus a terminar a época, os europeus desgastadíssimos com uma época pesada e que pode ter os impactos de desgaste importantes nas performances das equipas, e, por exemplo, nós os brasileiros com época a meio e com um ritmo já bom para poder performar em questões de forma física e desportiva melhor do que propriamente eles, que até vão ter esta paragem e vão ter este baixo e depois vão levantar para competir. Essa é outra incógnita que pode ser aqui um divisor de águas em relação às equipas europeias que terminam a sua temporada, e algumas delas já terminaram há mais tempo, já inclusivamente equipas como o Futebol do Porto a fazer amigáveis, e as equipas que estão a competir com os seus campeonatos a meio e que vão chegar na máxima força, sem dúvida. Pois é, ia chegar lá porque fala-se muito de mas também nas Copas do Mundo também mas é que é muito diferente, não é? Porque a espinha dorsal da Argentina ou do Brasil, por exemplo, vem da Europa e, portanto, o momento coincide. Agora não, agora são times inteiros que os jogadores já tiveram férias e sabemos que a partir ali do quinto dia há uma perda efetiva de rendimento, não é? Depois do quinto dia de descanso. Ora, é isso, o momento será quase perfeito para os times brasileiros poderem realmente equilibrar um pouco a balança no que será a discrepância de talento individual, não é? O momento também importa muito no futebol. Será isso? Absolutamente. E tu nunca poderás pôr no mesmo patamar de comparação uma seleção e um clube. Nunca. Porque a seleção é uma junção de várias realidades, de vários campeonatos, jogadores que jogam em vários campeonatos, e se fores ver, normalmente tu não podes exigir num Mundial, num Europeu, numa Copa América, que as seleções performem a um nível qualitativo como performa uma equipa que treina todos os dias e que se conhece de olhos fechados. E ali há uma junção, é verdade, dos melhores, de grandes jogadores, e entronca naquilo que eu te dizia das nossas contratações, procurar jogadores que percebam o jogo e que seja a sua adaptação mais rápida. Mas, de facto, as seleções nunca as consigo ver com o mesmo padrão de qualidade de jogo coletivo que vejo os clubes. Portanto, é incomparável isso, completamente incomparável. E acho que vai ter algum peso, sinceramente, pelo menos em questões de ritmo,
Podes até ver as equipas europeias nas primeiras partes dos jogos mais impositivas, com mais força, com mais energia, mas acho que o andamento dos jogos, possivelmente, as coisas podem se reverter e as equipas que não são europeias e que estão a competir agora, acabar os jogos em cima das equipas europeias. Penso eu, se a teoria se confirmar. Vamos olhar um pouquinho para o Paris Saint-Germain, porque no sábado foi um jogo especial para a história do Paris Saint-Germain, mas pouca gente provavelmente teria numa só equipa 3 jogadores que conhece tão bem como o Renato tinha. O Pacho, o Gonçalo Ramos e o Ruben Neves. O Ruben Neves, o João Neves. Como é que eu sei que não vi o jogo, estava dentro de um avião a chegar a São Paulo, a Santos, mas como é que eu sei que fala regularmente com o Gonçalo Ramos, como é que foi viver esse jogo antes dele acontecer? Antes foi através de uma troca de mensagens com o Gonçalo e com o Pacho, a desejar de facto, porque são os com quem eu tenho mais ligação, com o João não tenho tanta, mas a desejar-lhes a maior sorte do mundo, porque de facto eu gostava muito que eles ganhassem esta competição, que tocassem no céu daquilo que é a maior prova de clubes do mundo, ou das maiores, juntamente com o Libertadores. Acompanhei o sonho de 2 meninos e foi o que eu lhes disse. O que há uns anos atrás era um sonho de um menino que vinha do Algarve, deixava a sua família e ia viver para 300 km de distância num centro de estágio, atrás de um sonho que era ser jogador profissional e estar entre os melhores. E outro que, quando nós chegámos ao Independiente, não tinha nenhum minuto na equipa profissional, nem sequer era dos que se equacionava mais para a projeção do clube, e que nós olhámos para ele ao final de uma semana de treinos e dissemos que tinha todas as condições para ser um central top. E tinha exatamente o mesmo sonho de uma vida com dificuldade e que procurava, através do Independiente del Valle e do futebol equatoriano, chegar à seleção e depois chegar à Europa para melhorar a sua vida e a vida da sua família. Nós fazemos parte destes sonhos, acompanhamos estes sonhos e tentamos, com a nossa pequena contribuição, que estes sonhos se convertam em realidade. E foi o que acabou por acontecer. Acompanhei o trajeto dos dois muito perto. São 2 miúdos com uma dedicação, profissionalismo e um querer notáveis, e são daqueles que merecem tudo bom que lhes acontece na vida, e isso eu faço questão de lhes dizer. Que desfrutassem de um momento, que chegaram onde milhões de jogadores não chegaram e muitos nunca irão chegar. Estão num grupo restrito de poder jogar uma final de uma Champions, e depois podem estar num grupo restrito, ainda mais restrito, de ganhar uma final de uma Champions. Felizmente acabou por acontecer, inundou-me de felicidade, porque, repito, eles merecem tudo, porque fizeram demais para estar onde estão hoje e ganhar o que ganharam hoje. São miúdos jovens que têm um futuro pela frente e que eu lhes disse que vão continuar a ganhar. Também vão perder, porque nunca se ganha sempre, mas que vão naturalmente continuar a ganhar, e isso encheu-me de orgulho de fazer parte mínima deste trajeto deles. Nós demos a oportunidade, nós melhorámos-los, nós dissemos o caminho é este, nós dissemos se fores por aqui vais melhorar, se fizeres isto vais ser melhor, mas nós dizemos, e nós somos efetivamente o que fazemos. O ideal é sermos o que dizemos e depois fazermos o que dizemos. Há muitos que dizem e não fazem e depois acabam por ser o que fazem. E eles tiveram esse mérito de saber escutar, ter a humildade de ouvir, de querer aprender e de fazer aquele caminho que eu e muitos outros treinadores que eles tiveram, diretores, familiares, os aconselharam da melhor forma, mas são eles a peça importante disto, porque
eles é que têm que fazer, eles é que têm que querer, e de facto eles quiseram muito. O William Pacho é um caso particular porque é um jogador equatoriano, não há propriamente uma grande Primeiro tradição. equatoriano a ganhar a Champions. Não há tradição de um craque equatoriano, precisamos puxar muito pela cabeça, não é? Para ir encontrar um jogador, e já nem diga ganhar a Champions, diga até chegar ao patamar de jogar num Paris Saint-Germain, num Liverpool, era muito pouco habitual. E a minha pergunta até vem nisto. Muito longe de querer estabelecer paralelismos, mas o Renato lança o Gabriel Xavier no Bahia, agora lança o Jair, lança o David Ricardo, e David Ricardo e Jair também parecem ter muito talento. Em algum momento, eles sabendo que você tem essa mão formadora, o David Ricardo e o Jair pedem conselhos porque querem ser o novo Pacho, ou neste nível já não é esse tipo de conversa, já é uma loucura minha estar a falar disto? Não, o que eu olho para eles e me orgulha bastante é jogadores que perguntam, e perguntar é um sinal de humildade e de querer fundamental. Há muita gente que não pergunta porque acha que sabe tudo, há gente que não pergunta porque acha que quem está contigo não tem capacidade para te ensinar, há muita gente que não pergunta porque tem vergonha e prefere insistir no que está mal. Eles têm a humildade de perguntar. São jogadores sobre os quais nós passamos informações, e quando as coisas lhes geram dúvidas eles perguntam. É uma característica que eu identifico logo, de que este pode ir longe porque não está satisfeito com o que tem, porque quando tem dúvidas quer saber mais, quer perceber se está a errar ou se está a fazer correto, e quer esse respaldo de quem trabalha com ele. E estes dois, nestes casos, não vêm ao pé de mim dizer assim: mister, eu sei que você fez isto trabalhou com o Rubem Dias e com o Gonçalo Ramos e com o Bernardo e por aí fora, e eu também quero. Não é por aí, mas eles entendem, e isso é sempre o que eu digo. Se há alguém que pode avaliar com cabeça, tronco e membros um treinador, é o jogador. Pergunta aos jogadores sobre os seus treinadores. Ponto. Os diretores têm olhos para ver, e há diretores que percebem mais de futebol do que outros, por aí fora, é verdade. Os torcedores vão ao estádio, veem os jogos, não veem os treinos, mas fazem uma ideia sobre os jogos e sobre o treinador, e depois no Brasil e até em Portugal há muito o desporto, aquele desporto que é o despedir treinadores com muita facilidade, porque o treinador tem culpa de tudo o que acontece. Tem muitas vezes culpa, não é isento de culpas, nem nunca será, mas aqui às vezes dá a sensação que o Real baixa na cotização, a culpa é do treinador. Caiu uma tempestade, a culpa é do treinador. Houve um acidente na linha amarela, a culpa é do treinador. Enfim, aqui a culpa é sempre, fulaniza sempre no treinador. E em outros países igual. Então, eu tenho muito orgulho de receber. O meu celular está inundadíssimo de mensagens elogiosas dos meus jogadores que eu já tive há muito tempo, e cada vez que eu dou um passo na carreira eles mandam uma mensagem. Cada vez que repara, nós ganhámos a UD Chile da forma como ganhámos, e uma das mensagens que eu tinha no meu telefone era do Gonçalo Ramos a dar-nos parabéns, que jogo extraordinário que nós fizemos, e a dizer: mister, continua em grande. Estas mensagens não têm preço. E repara, o jogo foi às 9h30 aqui e 1h30 da manhã na Europa. Portanto, estas mensagens não têm preço. E muitos deles veem estes jogos pelo Renato Paiva. E estas ligações eu fiz questão de nunca perder. Portanto, tenho a certeza que o Jair e o David Ricardo, quando nós nos desligarmos profissionalmente, vão levar estes ensinamentos que eu passo naturalmente pelo meu conhecimento, que é o meu, não é melhor, nem é pior, nem é grande, nem é pequeno, é um conhecimento feito em 23 anos de pesquisa, de teoria e de experiência, de juntar teoria com a experiência, com a prática, e que me faz ser o treinador que eu sou hoje, com imensos defeitos,
e com imensas qualidades, mas que eu digo sempre, querem saber dos jogadores, dos treinadores, perguntem aos jogadores, porque eles de facto têm esse conhecimento do dia-a-dia, do treino, da pergunta que te fazem, espera a resposta, que essa resposta, quando tu lhe dás depois na prática, confirma-se aquilo que tu lhes disseste. Isso dá uma segurança e um convencimento muito grande ao jogador de que tem ali alguém que o vai ajudar e que o vai tornar melhor jogador. Eu sei que já passámos o tempo, mas queria discutir uma coisa que sei que lhe é muito cara, que é a mesma tática. E ando aqui há uns dias a pensar como é que se controla Vitinha e João Neves naquele meio campo. Como é que Gregor e Marlon Freitas vão encarar, que se calhar lá está, o segredo está em não serem só eles, como é que vão encarar aquele quase super meio campo do Paris Saint-Germain? Como é que se trabalha mais a sério? Como é que se trabalha um adversário que tem aquela estrutura coletiva e que depois ainda conta com Vitinha e João Neves no meio campo? Com a força do coletivo, Ricardo. Na preparação para o jogo do Santos, eu disse que era o Santos do Neymar, mas se nós fôssemos todos marcar o Neymar, seguramente algum jogador do Santos iria fazer um golo ou uma assistência. Eu vejo o jogo de forma muito coletiva e vejo o jogo em questões defensivas, já que é o gancho que tu lanças, em questões zonais. Eu vejo a forma defensiva muito na zona, porque a zona permite-te não correr desnecessariamente, correr só quando tens mesmo que correr. Porque se vais na questão do individual, se um jogador for de um golo ao outro a correr, tu tens que ir atrás dele. Falou-se muitas vezes naquela imagem daquele cão que guarda a tua casa, ali à porta, não é? E vem o ladrão e pega num pedaço de carne, manda o pedaço de carne para fora da zona da casa, o cão vai atrás do pedaço de carne e o ladrão entra tranquilamente em casa. Já não sei, acho que foi Menotti que falou nisto, creio eu. Acho que é Menotti que usa esta questão, esta simbologia para falar do que é a marcação individual, os seus benefícios e os seus contras e os seus prejuízos, e da marcação zonal. Eu acredito na marcação zonal porque, mais uma vez, a marcação zonal é a força do coletivo. Linhas juntas, bloco compacto, quando o teu colega falha, tu estás perto para ajudar, e depois na zona, sem seres pressionante. Também não te adianta que o jogador entre na tua zona e tu marques com os olhos. Por isso também não vai funcionar. Então tu tens que ter uma zona muito pressionante e tens de ter um coletivo defensivamente muito forte para defender estes jogadores e obrigá-los, nas zonas onde eles de facto são nucleares, obrigá-los a condicionar as suas ações e obrigá-los a sair para outras zonas onde eles podem ser menos nucleares e efetivos, obrigá-los a ir para aí para estarem mais desconfortáveis. É a única forma que eu vejo de defender este tipo de equipas, porque se vais olhar, falaste em dois, né? Era bom que o Paris Saint-Germain fossem só esses dois. O problema é que não são só esses dois, nem o Atlético Madrid são só o De Paul ou o Griezmann, também não são só esses. É portanto, se tu não olhares com a força do coletivo para anular outro coletivo, isto depois vai viver de pequenos duelos, de micro-duelos, para tu controlares estas equipas. Até estava a pensar que há um certo paralelismo. Vimos já a Kimi aparecer em zona de finalização, por exemplo, na final a marcar a golo, e lembro-me de Vitinho ou Cuiabano aparecerem, ou Alex Telles. Até há um pouco de Luís Henrique em Renato Paiva, ou de Renato Paiva e Luís Henrique, nesse sentido. São dois modelos que acabam por se aproximar com essa imposição dos extremos, até por Nuno Mendes do outro lado também, dos alas. Repara, o pouco que pode haver de Luís Henrique em Renato Paiva o Renato Paiva ganhou em 12 dias em Barcelona, em La Masia, onde há um Renato Paiva que entra em La Masia e um Renato Paiva diferente que sai passado 12 dias de La Masia, de ver Pep Guardiola e toda a La Masia. Eu vi os treinos de manhã do Pep, ia almoçar e a partir das 3 até às 10 da noite eu via todos os escalões de base do Barcelona, e de facto há um entendimento do jogo antes e depois deste momento,
E este é de facto, o Luís Henrique passou por ali enquanto jogador e enquanto treinador, e esse de facto é o único ponto de contacto, até porque ele foi um jogador fabuloso e eu nem fui jogador sequer, porque o scouting era horrível. Sim, gostou o futsal. O scouting era horrível no meu tempo e portanto eu não fui jogador. Mas é o único ponto de conexão que há aí, que pode haver, é esse. Temos muita forma de ver o jogo igual, até porque, como tu deves imaginar e me conheces, eu faço umas chamadas com o Gonçalo Ramos para perceber algumas coisas de treino e do dia-a-dia do Luís Henrique, porque tenho de facto essa curiosidade e tenho, quando tenho tempo, gosto de seguir 3, 4 treinadores e fazer aquele vídeo anda para trás, anda para a frente, tenta perceber isto, que eu não posso ver os treinos, tenho que descodificar o jogo e através de descodificar o jogo perceber quais são as ideias do treinador. Já no Toluca, o meu lateral direito cruzava e o meu lateral esquerdo fazia golos, já o Gilberto fazia golos no Bahia e o Mateus Bahia também. Portanto, é uma forma de eu ver o jogo, é uma forma de sermos mais ofensivos, de contrariarmos um bocadinho aqueles clichês do não, quando o lateral sobe, o outro tem que ficar, quando há outros que podem fazer isso. Eu acho que o jogo tem momentos, quem faz os equilíbrios nesses momentos são outros jogadores e, portanto, perceber que é muito difícil defender um lateral quando entra na área, é difícil, porque o lateral do adversário está mais preocupado com o extremo, com o ponta, do que propriamente com alguém que vem mais de trás e mais aberto, e vem de trás. Enfim, há aqui uma data de coisas sobre as quais eu vejo o jogo, são formas de ver o jogo que não são fechadas. Hoje para amanhã eu posso mudar, até porque posso ir treinar um clube onde eu tenha laterais que tecnicamente não sejam tão bons, que não finalizem tão bem, e por mais que eu tente potencializar isso, eu não consigo. Então tenho que olhar para o jogo de outra forma. É só mesmo a última questão, que é, por muito que ligue ao Gonçalo, não vai conseguir ter realmente acesso aos treinos, mas todos nós tivemos acesso quase irrestrito a um outro lado, do Luís Henrique. Eu entendo que isso mudou radicalmente a opinião do mundo sobre Luís Henrique. E a pergunta para si é, sobretudo talvez até os treinadores, mais do que qualquer outra, mais do que os jogadores, vivem um pouco reféns desse lado comunicacional, do não se poderem mostrar sempre tanto, não é? É realmente muito importante que aconteçam coisas como essa, porque o Renato Paiva é se calhar uma pessoa muito diferente do Renato Paiva treinador, enquanto pessoa que está no banco e que está ali à beira do gramado e aquilo, porque há sempre quem critique porque o Renato Paiva não é muito interventivo, ou porque o Renato Paiva está pouco interventivo e mexe devagar e meio lento. O entendimento de Luís Henrique enquanto pessoa mudou, sem dúvida nenhuma, o entendimento de Luís Henrique enquanto técnico, não é? Era só o que lhe proponho é realmente uma reflexão sobre isto, sobre essa parte mais comunicacional e nós conhecermos melhor também, quebrar certas barreiras por vezes. Para já eu aconselho o documentário a toda a gente, torcedores, para perceberem um bocadinho o que é o dia-a-dia do treinador e o que é que vai na cabeça do treinador. Como eu disse na entrevista, porque é que o Renato Paiva contra o Estudiantes decidiu jogar com 2 novos metidos na linha de 5 e porque é que o Uda Chile com uma linha de 5, o Renato Paiva decidiu jogar com 9 e com jogadores flutuando entre linhas. Tudo tem um significado, tudo tem um estudo, tudo tem uma justificação, só que é uma pré-justificação e é um pré-estudo. Tu fazes uma previsão do que tu achas que vai acontecer, depois a prática vem, contraria-te e depois somos burros porque não funcionou porque nós não jogamos sozinhos. Portanto, nós fazemos sempre o pré, o torcedor, o jornalista, o comentador faz sempre o pós, que é um bocadinho mais fácil e que é natural, é cada um na sua função. A nossa função é fazer o pré e fazer com que o pré funcione. Então eu aconselho este documentário vivamente, torcedores, comunicação social, porque mostra não só o profissional como também o ser humano. Eu vi o All or Nothing do City, eu vi o All or Nothing do Arsenal, do Tottenham com o Mourinho, da seleção brasileira, entre outros documentários, dos jogadores, do Romário, enfim,
de um monte deles, porque bebes muita informação prática de conhecimento. Mas nenhum foi tão fundo como este, pelo menos Este parece. Luís Henrique é o melhor e o mais completo de todos. Ainda ontem falávamos no café da manhã antes do jogo do Santos, falava outra vez sobre isso. E ali tu vais entender a divisão de águas entre um Paris Saint-Germain inundado de egos, que quanto mais dinheiro gastava, menos ganhava, conseguia a proeza de não ganhar campeonato francês, conseguiu a proeza de não ganhar campeonato francês, que para mim é uma proeza, com o investimento colossal que o Paris Saint-Germain fez, não ganhar um campeonato francês, é uma proeza, olha que é muito difícil, e há um divisor de águas quando ele chega e diz, eu não quero, com todo o respeito, eu quero olhar para o peso do coletivo, quero olhar para jogadores com fome, quero olhar para jogadores que queiram crescer com a ideia de um treinador, e o exemplo que ele utiliza é o do Mbappé, que é um jogador soberbo, que não há um treinador do mundo que não queira ter um Mbappé, e eu acredito que o Luís Henrique preferia um Paris Saint-Germain com um Mbappé, mas depois ele disse ontem que preferia que Mbappé tivesse estado naquele time. Claro, mas depois o treinador tem uma ideia, uma forma de trabalhar, e muitas das vezes não há sinergia, não há encaixe entre o que o treinador quer e o que o jogador quer. E quanto maior é o peso desse jogador, quanto maior é o ego, maior é o problema. Entendes? Então às vezes é preferível que saia esse jogador, não minimizamos nada daquilo que é a qualidade do jogador, porque o Mbappé vai ganhar a bola de ouro no Real Madrid, portanto é o que é, e repito, todos os treinadores do mundo adorariam ter um Mbappé, mas o Luís Henrique preferiu uma forma de trabalhar onde prioriza meninos de 19 anos, com fome de aprender, com fome de pôr uma ideia para a qual ele foi contratado. Porque isto acaba depois de ser assim. Tu contratas o Renato Paiva para treinar. Analisaste o Renato Paiva, ele tem uma ideia de jogo, ele tem uma ideia de desenvolver jogadores, eu contrato o Renato Paiva para isto. Mas depois não o deixo trabalhar. Porque eu quero que ele faça isto, porque eu quero que eu não sei o quê, porque dou-lhe jogadores que não fazem isto, e depois não há resultados e quem é que vai embora? O Renato Paiva. Entendes? Então, isto é só... e eu disse antes, eu gostava muito também por isto que o Paris Saint-Germain ganhasse a Champions, porque era uma lição para o mundo do futebol. Para todos. Presidentes, diretores, treinadores, torcida, jogadores, é uma lição absoluta sobre o que é o peso, a importância e a definição de uma equipa de futebol, de um grupo que quer ser uma equipa e um coletivo fortíssimo e que obviamente tem suas individualidades. O Paris Saint-Germain hoje não é uma equipa barata, tem super jogadores, mas são jogadores que estão dispostos a ir à morte, entre aspas, com aquele treinador. Recordo, por exemplo, quando Pep Guardiola chega, das primeiras coisas que fez foi mandar embora Ibrahimovic. Também era um jogador, qualquer treinador, mas ele entendeu que o Ibrahimovic não entrava nas ideias dele, sendo um super jogador, que é um jogador que funcionou com o Mourinho. E depois é isto que vai mudando em função de cada treinador e de cada perspectiva do jogo. O documentário é absolutamente notável. São 4 episódios, salvo erro, e mostra tudo. Mostra o homem, mostra o treinador, mostra o caminho que se escolheu, fala de alguém, não nos podemos esquecer, e agora vou apelar ao patriotismo, chamado Luís Campos. Luís Campos, que descobre jogadores debaixo de pedras, que olha para jogadores que ninguém vê e aparecem não só no Paris Saint-Germain, mas no seu histórico, e que depois aparecem como grandes nomes, porque nesse momento, hoje, encontrares um Mbappé é fácil. Encontrares um menino de 19 anos no Rennes, que fez ontem 2 golos, é mais difícil. Então, ele até pode ser bom jogador, mas tu fazes sempre a projeção. Ele é bom no Rennes, será que funciona no Paris Saint-Germain? Este tipo de projeções é que é difícil encontrar. Então, é uma sinergia entre um grande treinador, entre um grande diretor desportivo, um presidente que teve esta visão e todos correram no mesmo sentido. É por aqui que vamos e é por aqui que vamos ganhar, e foi por ali que eles ganharam mesmo. É de facto extraordinário o documentário.
Eu adorei ver e aconselho a toda a gente que veja para perceberem o sucesso deste Paris Saint-Germain. E como dizes, muitas das vezes o Luís Henrique teve as suas intervenções em coletivas muito polémicas e toda a gente batia no Luís Henrique. Porque é isto, porque é aquilo. Responde-me... Chamaram-lhe muitas vezes arrogante porque ele, por isso, simplesmente dizia que não queria estar ali a falar com os jornalistas. Como eu fui chamado no Bahia várias vezes de arrogante, sabendo que as pessoas não sabem o que está por trás das coisas. Quando tu entras profundamente nisto, dizes assim, espera aí, agora percebo porque é que aconteceram algumas coisas. Não é que ele não se equivoque, como eu não me equivoco, me equivoquei várias vezes, e em especial ali no Bahia, mas em termos de comunicação, mas de facto é extraordinário porque tu mudas completamente a vertente de conhecimento sobre o Luís Henrique. Mas lá está, as pessoas também conheceram, não é? Também tem isso, é porque foi dada a oportunidade a que as pessoas olhassem também para o outro lado. Por vezes o futebol também é muito hermético, porque como mexe com muita coisa, muito dinheiro, com muita coisa, também se fecha bastante. Mas, enfim, uma nota também, a própria história de Luís Campos também é muito interessante. Talvez no Brasil as pessoas não conheçam assim tanto, mas é basicamente um técnico fracassado. Luís Campos teve uma passagem pelos bancos, não é? Enquanto técnico não teve muito sucesso, foi muito criticado em Portugal. Lembro-me que foi muito criticado. Por vezes talvez até se tenha passado a barreira do criticado, foi quase ridicularizado, mas foi alguém que não teve medo nenhum de se reinventar e de, neste momento, ser talvez o diretor desportivo mais importante do mundo do futebol. Renato Paiva, ficaríamos 3 horas aqui a conversar, só ficámos uma, tínhamos combinado pouco mais de meia hora. É um prazer enorme, muito obrigado, boa sorte para esse Mundial de Clubes, também para o que falta de Brasileirão. Havemos de nos encontrar depois do Mundial, dessa Copa do Mundo de Clubes, para fazermos o balanço dessa competição. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, e obrigado mais uma vez. É um privilégio muito grande estar numa plataforma como a Flash Score, que atinge milhões de pessoas pelo mundo todo. Parabéns, honestos, pelo trabalho que vocês fazem. É tão bom nós irmos ao celular rapidamente ver quem é que ganhou e quem é que perdeu, quem é que fez o golo, quem é que não fez. Este jogador jogou aonde e quantos golos fez. Vocês têm essa à distância de um clique e é um trabalho, de facto, de muita gente, de investigação também, que nos permite ser mais cultos a nível futebolístico. Parabéns pelo vosso trabalho.